A avaliação dos custos de uma empresa, particularmente no que respeita à sua imputação a cada um dos produtos por ela produzidos ou comercializados, é uma importante área de gestão na medida em que permite avaliar a margem de lucro obtida em cada um desses produtos. Esse trabalho de avaliação e imputação é por vezes complexo, tendo em conta designadamente a existência de custos indiretos e que não são passíveis de imputar diretamente a cada um dos produtos ou serviços. Então, como chegar ao custo total de um produto ou serviço? Olá, Business Lovers! O meu nome é Andreia Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, meus Business Lovers! Como estão por aí? Que tal foi esse Halloween? Mais um feriadinho, não é? Pois, nós estamos aqui de muitos feriadinhos, mas aqui no nosso podcast não tira feriados. Estamos nós mais uma vez aqui para mais um episódio do Business After Hours e hoje vamos falar de custeio baseado em atividades ou o método de Activity Based Costing, também chamado de método ABC. Então, o custo total de um produto corresponde à soma dos custos diretos, aqueles que são direta e facilmente imputáveis a cada produto, e dos custos indiretos. Se a avaliação dos custos diretos não oferece normalmente dificuldades maior, o mesmo não se pode dizer relativamente aos indiretos, já que se torna necessário definir critérios de imputação adequados. Paralelamente e tendo em conta a sua natureza, os custos indiretos são normalmente fixos, ou seja, não variam com o volume de vendas ou da produção de cada produto. Tradicionalmente, os métodos de custeio são algo arbitrários nesta questão, sendo a prática mais normal a afetação dos custos indiretos totais, considerados numa única classe de produtos, de acordo com as quantidades de fatores aplicadas em cada produto. Assim, se o critério for a imputação de acordo com as horas de trabalho associadas a cada produto, os produtos que utilizem mais horas de trabalho vão também ter mais custos indiretos imputados. Então, o que é o Activity Based Costing ou em que é diferente esta técnica de custeio? O custeio baseado em atividades, ou Activity Based Costing, parte do princípio que os custos de uma empresa são gerados pelas atividades desempenhadas nela e que essas atividades são consumidas por produtos e serviços gerados nesta empresa. Essa metodologia permite mensurar com mais exatidão as despesas e os custos indiretos, aqueles que não estão diretamente ligados à produção, por meio da análise de atividades, dos seus geradores de custos e dos utilizadores. O método ABC é um método de rastrear os custos de atividades realizadas por uma empresa e de verificar como essas atividades estão relacionadas para a geração de receitas e o consumo de recursos. Então, o seu principal objetivo é amenizar os erros e desvios provocados pelo uso do rateio arbitrário, quando simplesmente dividimos os custos fixos, não é? Como falámos acima, como quando utilizamos, lá está, esses métodos menos eficientes. Essa metodologia, a metodologia do ABC, Activity Based Costing, foi desenvolvida pelos professores norte-americanos Robert Kaplan e Robin Cooper, da Universidade de Harvard Business School, nos Estados Unidos, e foi considerada uma evolução para além daquilo que nós tínhamos como sistemas de medição de custos. Isso porque ela surgiu justamente para suprimir as necessidades das empresas por informações mais detalhadas quando duas variáveis fundamentais da produção fabril começam a mudar. O aumento da participação, aliás, dos custos indiretos na composição dos custos totais e o aumento da diversificação dos produtos e dos processos. Com isso, calcular os custos da forma tradicional já não respondia a questões ligadas à gestão estratégica do negócio, que busca a melhoria contínua dos processos, da qualidade e do desempenho da empresa como um todo. Aqui uma ressalva: os cálculos feitos pelo método ABC não são aceitos no foro fiscal, portanto, eles devem ser apenas utilizados para controle de gestão interno da empresa. O método ABC é um método de custeio que rompe com a visão
com a visão mais tradicional, relativamente à imputação de custos indiretos aos produtos, preconizando que essa imputação não deve ser feita diretamente, mas sim através das atividades que lhe dão origem. O que implica que, por suas vezes, seja necessário saber quanto é que cada produto gasta de cada uma dessas atividades. Para isso, torna-se também necessário que a atividade que dá origem aos custos indiretos seja atribuída a uma classe autónoma de custos. Deste modo, os custos indiretos são tratados como se fossem custos diretos daquelas atividades que assumem a qualidade de cost drivers. A partir daqui vamos falar muito disto de cost drivers, activity drivers, drivers no geral. Então, que são os direcionadores de custo. Os direcionadores de custos podem ser definidos como uma transação que determina a quantidade de trabalho aplicada numa atividade para saber o seu custo. Assim, como a quantidade de atividade usada para a produção de um produto ou entrega no serviço. São classificados em duas categorias: direcionador de custos de recursos e direcionador de custos de atividades. No caso do direcionador de custos de recursos, cuja função é rastrear e identificar o quanto cada atividade consome de recursos. Para isso, este direcionador deve estabelecer uma ligação direta entre o recurso utilizado e a atividade executada. Por outro lado, direcionador de custos de atividades é um mecanismo utilizado para rastrear e indicar as atividades necessárias para a fabricação de um produto ou a execução de um serviço. Os cost drivers são essenciais para a correta utilização do método ABC. Por isso, é preciso ter atenção no momento em que estamos a selecioná-los, para que estejam adequados a cada atividade. Para isso, deve-se ter em consideração alguns fatores como a facilidade ou dificuldade em coletar e processar os dados relativos aos direcionadores de custo e o grau de correlação com o consumo dos recursos. Exemplos aqui gerais de alguns cost drivers: número de pacientes, número de encomendas, número de refeições, quilos, litros, barris, etc. Claro, isto vai depender sempre do negócio, do próprio processo em si, o que nós estamos a fabricar, comercializar, etc. O método de custeio ABC, como vimos até agora, não é propriamente um método difícil. Ele é, no entanto, um método trabalhoso que envolve uma cuidadosa análise do sistema de controle de gestão da empresa. E, antes de qualquer coisa, é preciso definir em qual área, departamento ou processo será feita a aplicação desta metodologia. E depois é só seguir alguns passos. Os passos a seguir na implementação do método ABC são, assim de forma geral: primeiro, identificar as atividades; segundo, determinar o custo para cada atividade; terceiro, determinar as atividades que são cost drivers; quarto, recolher informação acerca das atividades; e quinto, efetivamente, fazer o cálculo do custo do produto. A utilização do método ABC é aconselhável fundamentalmente em situações em que os custos indiretos são elevados e quando há vários produtos a serem produzidos ou vários serviços a serem prestados. Aqui, principais conclusões para finalizar deste nosso episódio sobre Activity Based Costing. Então, como é óbvio, e já se devem ter percebido isto, por isso é que temos aqui métodos diferentes, não é? E este vem interromper. Diferentes métodos de custeio levam a diferentes lucratividades. Cada método levará a uma diferente margem bruta. Contabilizar custos fixos e desdobrá-los é uma ciência imprecisa. Vamos obter, provavelmente no mesmo caso, feito pessoas diferentes, valores diferentes, e deve ser feita a melhor análise possível para chegar a um número razoável, sendo que isso, lá está, não vai ser um número absolutamente preciso. Temos é que tentar, de alguma forma, minimizar os erros e desvios, que é aquilo que o método ABC nos ajuda mais até do que os outros métodos, ainda que também possa ter imprecisão e desvios. O método ABC é tão bom na medida em que os drivers sejam bem escolhidos e a sua relação com os custos. Isto vai determinar, lá está, o sucesso ou a eficácia e a melhor performance deste método. Drivers mal escolhidos, como é óbvio, vão levar a custos mais imprecisos. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Entretanto, e até ao próximo episódio,
Vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok. Os links estão disponíveis aqui na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Classifiquem este podcast, pois, acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e ouçam e possa ser útil para elas. Até ao próximo episódio. Stay tuned!